A vocês, nossos votos de saúde e paz. O tema livre de hoje continua falando sobre reencarnação, examinando as implicações com a ecologia. Em O Espiritismo Responde, nós temos: todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte? E somente pelo Espiritismo que se pode comunicar com os espíritos? Essas são as perguntas do Espiritismo Responde. No quadro As Razões dos Fatos, vamos falar sobre a solidão amiga. Será que existe isso? Vamos ver logo após. Fique conosco com mais um Diálogo Espírita. Olá, amigos, no quadro Tema Livre de hoje, dando continuidade à série do programa sobre a reencarnação, a necessidade da reencarnação, os seus benefícios, nós vamos enfocar hoje, juntamente com o Parchin e a Rose, ecologia e reencarnação. O que espiritismo e reencarnação têm em comum, se é que existe alguma coisa em comum? André Trigueiro, jornalista, espírita, autor do livro Ecologia e Espiritismo, lhe diz o seguinte: há muitas afinidades existentes entre as duas áreas do conhecimento que surgiram praticamente na mesma época, não sabia isso, há aproximadamente 150 anos atrás. Essa necessidade, esse espírito de ver mais o nosso ambiente em termos ecológicos. Só que hoje, segundo André Trigueiro, desperta muito mais curiosidade do que realmente colocar em prática essa necessidade de preservar o local onde nós vivemos. Então, isso nos leva à conclusão de que não existe ainda uma conscientização sobre o nosso lar atual, que é a Terra. Parchin, você concorda que existe ainda, então, essa falta de conscientização pelo nosso lar atual, que é a Terra? Devemos fazer alguma coisa para cuidar melhor do local onde nós vivemos? Sem sombra de dúvida. Basta nós olharmos os pequenos detalhes. As pessoas, a sociedade, não se conscientizou ainda como cuidar do seu planeta. Por exemplo, jogar lixo no chão, jogar dejetos, gastar água excessivamente, executar destruição além daquela efetivamente necessária para a própria sociedade. Nós não aprendemos que esta nossa casa, esse nosso lar, ele é pequeno, ele é limitado, ele é finito e com recursos bastante escassos para suportar toda a humanidade. E que a prova maior de evolução será o dia que nós vivemos a nossa vida cuidando dessa nossa casa com muito vigor, com muito cuidado mesmo. Rose, na questão 705 do Livro dos Espíritos, quando perguntado por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário, é interessante essa pergunta, porque em termos ecológicos nós estamos destruindo o pouco que nos resta, né? E aí a resposta é a seguinte: é ingrato o homem que a despreza, a Terra. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é o resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. Então, a Terra produz o necessário. Somos nós que queremos sempre mais, né? O homem não se contenta ainda com aquilo que ele necessita para sobreviver. Como que você vê isso, essa necessidade de sempre querer mais, destruindo o local onde nós estamos vivendo? É interessante essa questão. O ser humano, ele tem em si um impulso interno que o leva a buscar sempre o melhor, sempre mais, não se acomodar e buscar o progresso. Quando ele é atrasado moralmente, ele busca esse bem-estar pessoal à custa das outras pessoas ou do ambiente que o rodeia. À medida que progride, o que ele faz? Ele envolve a coletividade, o bem-estar comum, naquilo que ele busca de bom. E não é só para si mesmo que ele passa a buscar o melhor e o bem. A Terra tem todas as condições de alimentar, de nutrir, de proteger, de agasalhar a humanidade. Entretanto, nós vemos o que? Nichos de desperdício e grandes ilhas, né, de miséria. Por que acontece isso? O Espiritismo nos diz que
que isso é decorrência ainda do nosso atraso moral. Aquele que está consciente de que vive coletivamente e que o bem não deve ser buscado apenas para si mesmo, ele demonstra isso de que forma? A sua própria moradia reflete a sua maneira de ser. Mesmo que ele more numa favela, a sua casa é limpa, bonita, cuidada. A casa mais limpa que eu visitei até hoje foi numa favela. Chão de terra batida, canequinha de latinha de massa de tomate areadinha, prateleirinha com rendinha de jornal, linda. A terra é o nosso grande lar. Se nós refletirmos, se ela pode refletir o nosso progresso, o nosso altruísmo, o nosso amor a nós mesmos e ao nosso semelhante, a terra vai brilhar. Esse descuido, essa centralização dos recursos é decorrência do homem buscar o bem para si mesmo e desequilibrar os processos naturais a qualquer preço. Aproveitando, porque nós espíritas e os ecologistas, eles defendem então uma visão assim sistêmica para defender a biodiversidade, no uso sustentável dos recursos naturais. Mas me parece, como você falou, que isso tem que ser em prol da coletividade. Só que nós agimos de forma individual, né? Não é mesmo? Ou seja, mesmo fazendo a minha parte, eu não me importo se o outro está fazendo ou não. Isso não se trata de uma intromissão no que o outro está fazendo, mas da falta da conscientização em prol da coletividade como um todo, não é mesmo? Não tenha dúvida. As pesquisas mais recentes mostram que nós estamos usando hoje, na humanidade e na Terra, 1,5 vezes os recursos naturais. Ou seja, nós estamos gastando mais do que a natureza é capaz de repor. Ou seja, estamos queimando todos os estoques. E isso se deve, a Rose abordou, exatamente ao egoísmo de se gastar muito mais que o necessário. Então é preciso que nós também nos preocupemos em educar todos para que esse consumo seja parcimonioso. Ou voltaremos em outra encarnação, com uma terra em condições piores, tendo a missão, a aprovação, a expiação de arrumá-la para corrigir os erros que nós deixamos aqui nesse momento. Vejam, tem uma observação interessante aqui, até foi a questão respondida no programa passado, sobre a necessidade ainda do homem comer a carne animal. E o que tem isso a ver com ecologia? Vejam, é uma observação interessante. A flatulência dos ruminantes herbívoros, como os bovinos, né, é o terceiro fator para o agravamento do aquecimento global, com 16% de emissões de gases de estufa, só perdendo para a queima de combustíveis fósseis e de florestas. O gado contribui com 29% do volume de metano emitido no território brasileiro, seja pela fermentação no processo digestivo ou pelos seus dejetos. Então isso também nos faz ter a consciência de que nós devemos, com o passar do tempo, deixar de comer a carne animal, né? Porque ingerindo a carne animal, nós também estamos contribuindo para o efeito estufa, né? Em termos ecológicos. É uma correlação que eu quis fazer, mas que é interessante. O que falta é conscientização. Mas até quando? Eu pergunto. Repetindo, nós vamos voltar ao local que nós estamos deixando. Então, se somos espíritas, entendemos que há essa relação entre espiritismo e ecologia, a pergunta que você faz é: estamos fazendo alguma coisa para mudar ou estamos sendo coniventes com a situação, deixando o tempo passar? É interessante. Quanto ao bifinho, não opino, né? Porque alguns dizem que ainda é necessário para a nutrição humana, é fonte de ferro. Entretanto, o abuso dos recursos, não o uso consciente, é que leva a essa situação. O que nós temos, né? Nós não temos consciência de que o mundo criado por Deus merece o nosso respeito. O exemplo de Francisco de Assis é tocante. Ele via a beleza divina da criação na água que passava, no riacho, no vento. Nos falta essa visão. Nós estamos demasiadamente centrados nas coisas pequenas, nas necessidades básicas de sobrevivência, na nossa dor pessoal, na nossa meta individual. À medida que tomamos consciência desse processo coletivo, além de auxiliarmos o progresso social e mantermos o equilíbrio desse uso dos recursos, nós também nos beneficiamos
beneficiamos, porque uma sociedade, um mundo mais cuidado, mais zelado, mais amado, vai nos acolher melhor, não acha, Pacho? Sem sombra de dúvida, né? É bem o que nós estamos discutindo. Com relação ao movimento espírita em especial, foi bem colocado aqui, o movimento espírita, apesar dessa íntima ligação entre a necessidade de cuidar do planeta, dos seus recursos, de seguir a lei natural, ou seja, ela está diretamente vinculada ao nosso bem-estar e à nossa evolução, nós pouco fazemos de prático. Pouco fazemos de prático, mesmo até de posição da própria doutrina. E nós temos que ser mais incisivos nisso, assim como algumas coisas já mudaram. Nós vemos hoje, por exemplo, as crianças nas escolas incapazes de fazer mal a um pássaro, a um animal, já com uma consciência muito mais do que não existia na minha geração, por exemplo. E isso mostra um grau de evolução. Mas é preciso posicionamentos mais firmes. Você colocou bem. Que casa nós vamos deixar, não só para as futuras gerações nossas, mas que nós vamos deixar para nós mesmos, pois que a lei de causa e efeito nos obrigará a responder pelos nossos erros. Se os erros forem com o planeta, teremos que corrigi-los também. As gerações futuras seremos nós mesmos, né? Exatamente. Vivendo em novos corpos e usufruindo dos benefícios que nós aqui estamos deixando. E nós falamos em termos espíritas e ecologia porque somos espíritas, mas isso independe, porque a reencarnação é uma realidade. Então me parece que a responsabilidade, não sei se esse é o termo, mas a conscientização, melhor dizendo, para nós espíritas é um pouco maior, né? Porque nós temos a certeza que voltaremos. Exatamente. Outros que não acreditam nisso, então esquece, mas faz alguma coisa para o seu próprio bem pessoal agora, então. Né? Aqueles que agem bem, respeitando o ambiente, sem nem acreditarem, sem nem saberem que vão voltar, tem mais mérito que nós, né? Mas nós temos um agravante, nós sabemos que somos herdeiros dos nossos próprios atos. Então, o desrespeito, a poluição, prejudica a nossa casa. A casa reflete o morador. O homem moralizado não vai desrespeitar seu mundo. Veja, me parece às vezes também que por falta de trato com a coisa ou por medo de criar inimizade com alguém, você deixa de fazer alguma coisa, deixa de fazer o teu dever cotidiano. Eu falo isso pelo seguinte, nós estávamos no outono até há poucos dias, né? Ou ainda estamos, eu também perdi, já está na primavera agora, né? Estamos na primavera. Então as folhas das árvores caem bastante. E na minha rua tem bastante árvore e cai na rua. E um vizinho tira de cima da grama e joga na rua, deixa na rua onde tem uma boca de lobo. E com a chuva vai... E eu tentei até ouvi-lo fazendo isso e não quis falar alguma coisa com medo de criar um ambiente hostil, inimizado, mas deveria ter feito. Não acho? O mundo é o que é porque os bons são dívidas. Exatamente, porque seria uma conscientização, olha, por favor, não faz isso, ou se você fizer isso, então falta essa determinação, dessa conscientização dos bons, não que nós sejamos bons em todos os momentos, mas nesse caso, acho que falta isso, né? Não ter medo se o outro vai gostar ou não. Qualquer pessoa consciente, né? Não é espírita, nada, qualquer pessoa consciente tem que agir. Na verdade, a omissão é a concordância. No momento que nós não nos posicionamos fortemente, e o fortemente não significa ser agressivo, violento, causar conflitos, mas o de marcar a posição. Isso não só na ecologia, em todos os momentos da ética, da moral, do respeito às leis, nós temos que marcar posições e mostrar claramente, os espíritas têm essa obrigação, foi nesse sentido que eu falei. E realmente quem se omite acaba concordando com o que está errado. Meus amigos, estamos no final do nosso programa. Espero que tenhamos passado uma ideia da real necessidade de preservarmos a ecologia. Caso contrário, nós vamos retornar, sim, num mundo igual ou pior esse que nós nos encontramos. E como foi dito há pouco, esqueçamos então a reencarnação, que é uma realidade, e vivamos bem o nosso momento num mundo melhor. Num mundo onde nós possamos sair, respirar um ar mais tranquilo, preservar a natureza, enfim, tenhamos essa consciência para que todos tenham também um mundo melhor, quer seja agora ou em outras reencarnações futuras. Muito obrigado a todos, fiquem na paz de Deus. Revista Ser Espírita, o Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida.
Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespita.org.br. A editora M é a segunda maior do Brasil no segmento espírita e possui um catálogo com mais de 400 títulos. Um de seus últimos lançamentos é o livro Perdão Gera Saúde, de Armando Falcone Filho, um gentil convite para uma viagem de renovação, cujo mapa é a autoterapia. Pedidos para vendas@editoram.com.br ou telefone 19 34 97 7000. M, uma editora que leva o espiritismo a sério. Meus amigos, dentro do quadro Espiritismo Responde, vamos hoje abordar duas perguntas bastante interessantes. A primeira é se todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte. E a segunda, se é somente pelo Espiritismo que se pode ter contato com os espíritos. Na primeira pergunta, então, todos os espíritos podem se comunicar logo após a morte? Não, isso não é uma verdade. Isso depende muito, primeiro, do grau de evolução do espírito que desencarnou e, segundo, do tipo de morte que esse espírito teve na saída do seu corpo físico. Evidentemente, quanto mais evoluído for o espírito desencarnante, mais cedo ele recobra todas as suas faculdades ao passar para o plano espiritual. E de posse de todas as suas faculdades, inclusive o seu livre-arbítrio, ele também pode decidir se quer ou não comunicar-se. Nenhum espírito é obrigado a comunicar-se. É preciso que haja as condições para tal, é preciso que haja a permissão e a necessidade para isso, e é preciso que o espírito também queira se comunicar. Quanto ao tipo de morte, isso influencia muito. Por exemplo, uma pessoa que adoeceu já de idade e que levou um longo tempo de vida, as suas energias vão se desvanecendo pouco a pouco e logo após o desencarne, ela já está liberada, digamos assim, uma figura, né, dentro do plano espiritual e rapidamente também retoma todas as suas potencialidades, todas as suas faculdades, toda a sua inteligência, de modo que também ele pode se comunicar mais facilmente. Agora, já uma morte violenta, um jovem, por exemplo, que sofreu um acidente grave, sofreu uma morte violenta, até pela bondade divina, a sua transição é colocada em suspenso no plano espiritual. Ele é tratado, ele é orientado, ele é colocado, às vezes, em repouso, até em adormecimento, para que recobre pouco a pouco as suas faculdades espirituais, a sua inteligência e venha superar aquela, entre aspas, dor da transição abrupta que teve. E nesse caso ele poderá levar muito tempo até poder vir a se comunicar. Já na segunda pergunta, somente pelo Espiritismo se pode ter contato com os espíritos? Vamos entender aqui contato com os espíritos, aquele propiciado pela mediunidade. Nesse caso não é só pelo Espiritismo não, porque o contato com os desencarnados, ele ocorre desde todos os tempos, e isso nós temos nos relatos antigos, nas antigas escrituras, o relato da comunicação com os espíritos. E essa comunicação ocorre atrás de uma faculdade que nós denominamos, através do Espiritismo, de mediunidade. A mediunidade, a faculdade mediúnica, ela é oriunda de uma capacidade orgânica específica que algumas pessoas têm. Portanto, é um dom natural, não inerente às pessoas que professem o Espiritismo. Se nós analisarmos lá do xamanismo, das aldeias indígenas, das antigas tribos, dos pináculos, oráculos e todos os videntes da antiguidade, temos manifestações
de mediunidade bastante bem registrada, até nas tradições desses povos e até na própria Bíblia. Também nas religiões mais modernas, nas filosofias mais modernas dos tempos atuais, as religiões ou filosofias determinadas ou denominadas espiritualistas, nós temos também a utilização da mediunidade, do contato com os chamados mortos em muitas das atividades, sejam elas ritualísticas, sejam elas de aprendizado, sejam elas de cura ou muitas outras atividades que essas religiões, seitas e filosofias aplicam. Portanto, temos que considerar que a mediunidade é um dom natural, desenvolvível, factível e que não precisa estar vinculado ao espiritismo. E com o passar do tempo, com o passar da evolução da humanidade, ela se tornará cada vez mais presente, mais entendida, mais pesquisada e fará parte normal do processo do conhecer da humanidade. Meus amigos, no nosso quadro das razões dos fatos, nós vamos falar... Tem uma frase interessante, me permita começar por ela, que diz o seguinte: fomos levados a achar que a solidão é um inimigo. Estamos a todo custo tentando não estar só. Assim perdemos uma grande oportunidade, o diálogo interno, a reflexão, a investigação de nós mesmos. Essa frase de um ator argentino chamado Ricardo Darín. É claro que no convívio social nós necessitamos do convívio social, né? Para nossa troca de ideias, nossa troca de experiências, de afetividade. Só que hoje em dia nós estamos praticamente nos comunicando com todo mundo, menos conosco mesmos. Essa solidão, que eu chamaria de uma solidão positiva, é que se faz necessária, que combate o estresse, é o silêncio voluntário da paz, que dissipa a ansiedade e que proporciona o autoconhecimento. Então nós precisamos relaxar mentalmente, esquecer um pouquinho o celular, o tablet, a internet, as redes sociais, e dispensar um pouco de tempo para dialogar apenas conosco mesmo. Como é importante esse recolhimento, esse momento de convivência apenas com nós mesmos, né? Nós temos em São Mateus, no capítulo 4, versículos 5 a 8, ele diz o seguinte: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai para o vosso Pai em secreto. É claro que tem uma outra conotação, essas palavras de Jesus, né? De você não fazer exibicionismo, de não fazer a prática da religião ou da religiosidade de aparência. Mas podemos tomar por esta outra conotação também, da necessidade. Não há como a pessoa realmente elevar o pensamento, orar de uma maneira sincera, profunda, colocando o sentimento, se ele estiver atribulado, se estiver no meio do barulho de tudo. Então, há essa necessidade de que a pessoa se recolha com a sua intimidade, que converse consigo mesmo para poder conversar com Deus. Esse silêncio, essa solidão é que permite o recolhimento para a reflexão, né? A meditação, a oração, a serenidade, a calma, tudo isso é decorrente de alguns momentos que nós devemos dispensar para nós mesmos, alienando um pouquinho do mundo lá de fora com aquelas atribulações todas. Tem uma outra frase que eu achei aqui, do Henri de Lacordaire. Ele viveu de 1802 a 1861. Curiosamente, ele assina 3 mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a frase que eu encontrei não foi tirada desta obra. O Henri Lacordaire foi um padre francês, dominicano, né, jornalista, educador, deputado e acadêmico. Ele disse o seguinte: é a solidão que inspira os poetas, cria os artistas
e anima os gênios. É evidente que há quem exerça seus dotes artísticos em público. Tem gente que escreve um verso no guardanapo do restaurante. Ou então, em plena rua, ele toca seu instrumento, faz pinturas. Mas, de modo geral, o artista, aquela pessoa, o filósofo, ele precisa desse silêncio, desse recolhimento, que não é encontrado em contato com todas as pessoas o tempo todo, né? Então, é preciso um pouco mais de silêncio para que os pensamentos fluam, para que a nossa alma se expanda, para que a nossa imaginação adquira asas e possa voar acima das coisas materiais, acima dessa vida, que a gente possa fazer com que a nossa alma se liberte um pouco do peso representado pelo corpo, que é o nosso veículo físico. Prepare isso até um preparo para a desencarnação, porque nossa vida no mundo espiritual não vai ser com esse corpo físico, evidentemente. Nós vamos ter que nos habituar, nos condicionar aos poucos a viver sem ele. E para isso é preciso sair dele. Bom, quem consegue fazer projeções astrais, através da mediunidade de desdobramento, etc, etc. Mas quem não pode, que pelo menos faça esse esforço através da meditação, da oração, para ficar mais livre e melhor consigo mesmo, em paz consigo mesmo. Então, de vez em quando é necessário que, quando os nossos familiares saem de casa, a gente ficar sozinho por um tempo, nada de televisão. Nós precisamos dessa proximidade com os bons espíritos. Imagine você com um rock heavy metal a todo vapor, um som altíssimo, e tentar ao mesmo tempo escutar uma música clássica, uma música suave. Você não vai conseguir. Então é preciso serenar o nosso espírito para que os espíritos falem ao nosso cérebro também. Tá ok, meus irmãos? Então, essa é o que eu chamo de a solidão amiga. É necessária nesse mundo tão conturbado, nessa correria, nesse estresse que a gente vive. Viva um pouco com você mesmo, tá ok? Nosso próximo programa, nós vamos falar sobre a reencarnação e a justiça divina. Não percam. Até lá. Revista Ser Espírita. O Espiritismo sintonizado ao século XXI. Os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Revista Ser Espírita, um novo olhar sobre a vida. Nesta edição, Allan Kardec, o cientista da reencarnação. Para adquirir as edições avulsas e encadernadas, visite o site www.serespirita.org.br.